sejam muito bem-vindos. Esses nomezinhos é o povo que está entrando? É, aí as pessoas entrando. Ah, legal. Aí eles podem entrar, podem assinar, podem perguntar. Aí você vai poder ler as perguntas do meu celular? Não, é isso, eu vou pegar aqui porque eu sempre peço para as pessoas mandarem as perguntas antes. Oi, Sogrita! Eu sempre peço para mandar antes porque a gente, daqui eu não consigo ler por causa da distância. Moulson, tá ok? Pois é, gente, nós aqui de novo. Oi! Não consigo ler direito porque tá um pouco distante, mas oi, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Nova live aqui pra gente falar de um assunto muito importante que pega a gente de jeito, né? Então, novamente aqui apresentar a doutora Carlene, psicóloga, ela é mestre e doutora, né, em psicologia clínica, atende há mais de 30 anos em consultório, fazendo terapia com diversas pessoas. Então, uma pessoa que durante esses anos aí de profissão, ela abarcou um conhecimento muito grande e muito importante, um conhecimento que a gente está tendo agora essa oportunidade de desfrutar, né? Então, assim, eu queria agradecer mais uma vez pela presença. Imagina, eu que agradeço pela oportunidade que você me deu, né, de estar falando as coisas que agradam as pessoas, que são importantes para as pessoas e que de alguma forma eu posso dar uma contribuição, né? Eu acho que para mim e para muitas pessoas que estão assistindo ao vivo a gente e as pessoas que podem assistir depois, né? Porque a live tá ficando gravada. Eu também estou disponibilizando os vídeos no meu canal do YouTube. Gente, quem ainda não está inscrito no canal, dá uma espiadinha lá e Sodré. Estou disponibilizando os vídeos da live, né? Para quem quer ver pela televisão, que é mais cômodo, né? Às vezes você está em casa, tá lavando um prato, tá fazendo alguma coisa. E aí assistir pela televisão, às vezes é um pouco mais cômodo. Então vocês podem ter acesso a esses vídeos. Bom, gente, o assunto de hoje, né, é um assunto que pega a gente de jeito, que é comunicação. E ao longo dos anos a gente tem conseguido evoluir essa comunicação para uma comunicação que seja mais viável para fortalecer as relações interpessoais. Isso. Então, nesse sentido, foi desenvolvida a comunicação não violenta. E é para isso que a doutora está aqui hoje, para falar com a gente sobre isso. Vamos lá, doutora? Fica à vontade. Fala um pouquinho para nós sobre comunicação não violenta. É importante, né, dizer que foi criado por Marshall Rosenberg, né, que é o autor do livro. E, de fato, ele fez uma coisa muito boa, porque o que eu observo, né, há muitos anos no consultório, que eu também trabalho com casais, né, e é que a dificuldade de relacionamento é uma das principais queixas que chega no consultório. É problemas de relacionamento. E é impressionante uma coisa que eu vejo, né, como as pessoas hoje em dia sente vontade, necessidade de compartilhar a vida com alguém, de não estar só, porque eu acho que isso é uma necessidade básica do ser humano. Eu acho que o ser humano não nasceu para ficar só. Ele nasceu sempre para compartilhar com alguém a vida dele, para estar com alguém, com pessoas. Ele é gregário por natureza, né? Isso é uma coisa inerente ao ser humano. Então, hoje em dia, eu vejo as pessoas sentirem muita falta, né, de um companheiro ou de uma companheira, de alguém para compartilhar a vida, mas teve vários relacionamentos que não deram certo, às vezes tiveram várias decepções e tem medo, é uma coisa que quer, mas tem medo, sabe? Deseja muito ter alguém, mas tem medo de se entregar, tem medo de se envolver, tem medo de sofrer, porque acha que vai sofrer, porque vai ser traído, vai ser abandonado, vai ser... Então isso é um dilema humano muito grande e eu vejo isso demais no consultório, sabe? Com casais, e a gente sabe a quantidade de separação que existe, né? Hoje em dia as pessoas casam, separam,
E é um número enorme de separações, e eu vejo também hoje em dia um número enorme de pessoas que ficam sozinhas, que optam por morar sozinhas, de ficar sozinha, porque tem esse medo. E acaba tendo relações, mas relações mais superficiais, né? Que não são tão profundas ou tão satisfatórias, né? Então, Marshall Rosenberg, eu acho que quando ele é um humanista, porque ele trabalhou com Carl Rogers, né? E muita coisa do que ele fala tem tudo a ver com a teoria do Carl Rogers e outros teóricos e outros psicólogos que são humanistas também, né? E que acredita que a necessidade de você ter, olha só, de você ter um relacionamento, né, no qual você se sente aceito, você se sente respeitado, você se sente valorizado, amado, do jeito que você é. Então a gente sabe que, né, isso é uma coisa que todo mundo sonha. Eu poder ser eu mesma. É claro que nas nossas relações, por exemplo, trabalho ou relações de amizades, nem sempre a gente se sente com essa liberdade, né, de poder ser a gente mesmo, poder dizer realmente o que a gente pensa, o que a gente sente. Às vezes a gente não tem essa segurança, não tem essa liberdade. Mas eu sempre digo que pelo menos, sabe, com o seu companheiro ou com a sua companheira de vida que você escolheu, você deveria ter esse tipo de liberdade de você poder se expressar no que você pensa, no que você sente, ser você mesma, né? E não ter medo, digamos assim, de ser rejeitada ou de você ser criticada, ser julgada, avaliada. Então, é essa a proposta do Marshall Rosenberg, né? É claro que ele fala, quando ele fala de comunicação não violenta, ele não está falando só dessa comunicação entre os parceiros, entre um relacionamento amoroso, afetivo ou conjugal. É qualquer relacionamento, você pode ter isso, e é importantíssimo, no ambiente de trabalho, né? Com colegas, no relacionamento com o chefe, entre pais e filhos, entre amigos, qualquer relacionamento, né, entre duas pessoas, a comunicação não violenta é fundamental, porque eu acho que atende a uma necessidade que eu acho que é do ser humano, que é manter relações saudáveis, relações harmoniosas, relações que contribuem, né, para o nosso bem-estar, para o nosso crescimento, né, e para a satisfação na vida, né? Uhum. Então, isso eu acho que é uma necessidade de todo mundo, e ele vem, a contribuição dele é fantástica, né? Porque ele vai mostrar como é possível e os passos direitinho de como a gente deve fazer para poder ter essa comunicação não violenta com o outro, né? Uhum. Então, por exemplo, as características fundamentais desse tipo de comunicação é a questão da compaixão, né? É a questão de você tem que ter um sentimento pela pessoa com quem você se relaciona, que é assim, um interesse em escutar o outro, em saber dos sentimentos, da necessidade do outro, o interesse em compreender esse outro e o interesse em fazer algo pelo bem-estar desse outro, para ajudar o outro, para, digamos assim, favorecer o outro, né? E não prejudicar o outro. Eu acho que essa coisa do amor pelo próximo, né? De você querer o bem do outro, isso é fundamental. Eu acho que se você não quiser isso, por exemplo, você está com uma pessoa que você tem muita raiva, porque você tá cheio de mágoa, porque você tá cheio de coisa mal resolvida com essa pessoa, porque você tá com vontade de vingança, vai ser difícil essa comunicação não violenta, vai ser muito difícil. Porque você tem que estar aberto. Você tem que estar aberto, totalmente aberto, e você tem que estar disposto a se entregar totalmente, no sentido de não só de você escutar o outro, né?
sem ficar, digamos assim, avaliando, julgando, sabe? Mas escutar, essa coisa dessa escuta é muito importante, porque é muito comum a gente escutar o outro, mas já querendo fazer algum tipo de julgamento, alguma coisa de uma avaliação, não sei o que. Quer dizer, porque tem que escutar sem nenhum preconceito, sabe? Sem nenhuma... Como se fosse uma criança que escuta o outro falando pela primeira vez, né? É mais ou menos assim. Então tem que estar aberto para essa escuta, tem que estar aberto para você tentar se colocar no outro, para entrar nessa empatia com o outro, numa compreensão empática com o outro, né? Escutando e ao mesmo tempo se colocando no lugar do outro. E enquanto escuta, eu me coloco no lugar do outro e eu observo também como é que eu me sinto, né? Como é que isso chega pra mim, né? Entendeu? Seria, de certa forma, estar em um estado de vulnerabilidade, mas vulnerabilidade no sentido de abertura, né? De abertura. É que, às vezes, tem algumas palavras que, culturalmente, acabam agregando uma conotação diferente. Então, por exemplo, a palavra vulnerabilidade, ela muitas vezes tomou um sentido muito negativo, assim, né? De estar à margem, de ser marginal, de estar de fragilidade. E, na verdade, eu até li um livro que chama... Ai, gente, esqueci agora o nome. A Coragem de Ser Imperfeito. Até aqui, deixa eu até pegar aqui pra vocês verem. É esse livro aqui, ó. A Coragem de Ser Imperfeito. Então, assim, esse livro, ele é da Brené Brown e ele fala muito sobre vulnerabilidade. Essa vulnerabilidade que a gente está trazendo aqui, que é o estar aberto, que é o estar... Se mostrar inteiramente, assim, você tem que estar inteiro nessa relação, né? E não ter nenhum tipo de restrição ou de medo em expressar nos sentimentos, nas necessidades, porque realmente, né? Isso é uma coisa que eu acho que tem muita gente que tem medo mesmo, assim, sabe? Eu tinha uma cliente que ela dizia assim, não, se o outro perceber as minhas fragilidades, os meus sentimentos, as minhas necessidades, né? Ele vai usar isso para me prejudicar. Ele vai usar isso para, né? Me fazer sofrer, para tirar alguma vantagem, alguma coisa assim. Então eu acho que de fato, e nessa comunicação não violenta, as pessoas que estão, né, envolvidas nessa comunicação, elas têm realmente o compromisso de serem sinceras, autênticas, né? Completamente aberta para outra, essa entrega de coração e dando, digamos assim, acolhendo o outro no sentido de estimular com que o outro também se abra, né? Eu me abro, falando sobre o que eu sinto, sobre o que eu penso, sinceramente, honestamente, tem que ter essa coisa da honestidade, da sinceridade, de uma presença, digamos assim, de você estar por inteiro ali naquela relação, né? De uma compaixão, de um amor pelo outro, tudo isso faz parte da comunicação não violenta, né? E eu acho que, de fato, né, é uma coisa que os resultados que eu tenho visto, inclusive, que eu tenho trabalhado muito com os meus clientes, explicando a eles como que ele poderia mudar a forma de se colocar na relação, né? Para melhorar exatamente a relação com a esposa ou com o esposo e abrir essa relação para um diálogo genuíno, que eu chamo, que é um diálogo realmente verdadeiro, né? Onde cada um se coloca de uma forma inteira, de uma forma aberta, cada um procura se colocar no lugar do outro e os dois procuram chegar a um acordo, chegar a um entendimento, a um consenso, sabe? No sentido de eu faço isso para atender a sua necessidade e você faz isso para atender a minha necessidade, né? Então, e os meus clientes têm tido, né, resultados excelentes
de melhorar as relações a partir daí, né? Então eu acho assim que isso realmente é importante. Agora, não é uma coisa fácil, né? Realmente. É importante, mas não é fácil, né? Porque, como eu estava dizendo, né? Eu acho que acontece muito nas relações mais íntimas, né? E a gente já discutiu sobre isso, as relações abusivas, né? Então, nas relações mais íntimas, eu acho que cada um tem as suas necessidades e expectativas em relação ao outro. Mas nem sempre as pessoas têm consciência dessas necessidades e expectativas. E, no fundo, mesmo ela não tendo consciência, elas ficam meio que tentando, de uma forma, às vezes, né, violenta, entre aspas, assim, porque brigando, gritando com o outro, para poder fazer com que o outro atenda às necessidades dela. E quando ela se frustra, vem uma raiva muito grande, aí ela acusa o outro, ela culpa o outro, sabe? Mas às vezes ele não sabe nem da expectativa e da necessidade dela e ela já acusa, porque se sente como se o outro não a amasse, como se o outro não a respeitasse. Então eu gosto de sempre, para a pessoa entender, trazer um exemplo, né? Então, por exemplo, eu tive uma cliente que uma das coisas que ela se queixava do marido, né, era a questão de que ele era uma pessoa muito inquieta, ele estava sempre envolvido com 1001 atividades e ele passava muito pouco tempo em casa, né? Ele tinha o trabalho dele, mas ele inventava curso, ele inventava reuniões com os amigos, ele inventava e ele sempre se envolvia com muitos grupos, com muitas atividades, com muita coisa. Ela tinha a sensação de que ele queria passar o menos tempo possível em casa, para a sensação dela, né? E que ele estava sempre inventando alguma coisa, como se fosse assim, você paga para poder não ficar em casa. Tipo assim, ela sentia, né? Então, ela ficava muito incomodada com isso. Ela tinha uma necessidade, uma carência muito grande, uma necessidade de ter mais tempo com ele, de que ele quisesse fazer algumas coisas junto com ela em casa, sabe assim? Tipo, vamos ver um filme, vamos fazer isso junto. Mas ela achava que ele era muito independente, tipo assim, tinha a vida dele. E o que ela fazia? Né? O que ela fazia? Ela se sentia frustrada, mas ela não tinha muita consciência dessa frustração, ela não tinha muita consciência das necessidades dela, dos sentimentos dela. Então, ela sempre ficava brigando com ele, reclamando o tempo todo. Como é? Mal chegou e já vai sair, é? Ah, é assim? Quer dizer que você não quer nem saber como é que eu tô, o que eu tô precisando, você faz suas coisas, decide suas coisas, não quer nem, tá nem ligando pra mim. Ah, é assim? Então, o que acontece, né? O marido dela ficava tão chateado, tão aborrecido com essas reclamações, que também um dos motivos que fazia também ele ficar muito tempo fora de casa era para não ficar escutando as reclamações dela. Porque assim, como é que ela quer que ele fique em casa e ele chega, em vez delas ter um comportamento mais, digamos assim, acolhedor, né? E falar dela. E não, porque tem uma coisa, né, que na comunicação não violenta, que é essa coisa de você assumir responsabilidade, né? Pelo que você sente, pelas suas necessidades, né? Pelo que está acontecendo com você. Em vez de você ficar, por exemplo, você fez uma coisa que me incomoda. Em vez de eu dizer assim, olha, Lai, quando você fez aquilo, assim, eu me senti, né, como se você não tivesse me dando importância. Eu me senti. Mas eu digo que é muito diferente eu dizer, eu me senti como se você não me desse importância. É muito diferente eu dizer, olha, quando você fez aquilo, você não me deu importância. Você é uma pessoa que não tá nem aí pra mim. Você, sabe, você não liga, você é egoísta, você é isso, você só pensa em você não pensa no outro. Cara, é isso que eu acho que gera, né, exatamente
a discussão, a violência da relação que impede o diálogo, porque na hora que eu faço isso, você se fecha para mim. Na hora que eu acuso você, que eu digo, você não me deu importância, você é isso, você fez isso, você, eu tô apontando o dedo, né? E tô acusando, tô criticando, tô censurando, tô dizendo como é que você devia ser, tô mandando. E isso realmente acaba com qualquer possibilidade de diálogo, né? Qualquer possibilidade de entendimento entre duas pessoas. Então essa minha cliente ficava, né? Né? Então, quando ele estava em casa, que era para ter um momento de aconchego, um momento de harmonia, um momento de carinho, ela estava sempre brigando e reclamando, né? Então, foi interessante porque ela passou a compreender que a necessidade se sentia desamparada ou se sentia não amada quando o marido saía, então ela aprendeu a chegar para ele assim, meu amor, eu sei que você tem muita coisa para fazer na rua, você gosta, mas quando você sai muito, quando você não tá comigo, eu me sinto tão só, eu sinto tanta falta de você, sabe? Eu queria tanto, era tão bom se você pudesse ficar mais tempo. É outra coisa, se ela assume essa postura e ela começou a fazer isso, e aí ele começou não, meu amor, nossa, eu vou tentar então ficar mais em casa, eu não sabia que você se sentia assim, entendeu? Então muda completamente, por quê? Porque a forma como ela se coloca, sem acusar, sem criticar, sem reclamar, faz com que ele também, quer dizer, se abra para poder acolher aquilo que ela está falando, se abra para poder ter uma escuta verdadeira, para poder se colocar no lugar dela e compreender a dor dela, o sofrimento dela e querer, porque é isso, sabe? A empatia, onde você se coloca no lugar do outro, né? E compreende de fato o sentimento, a necessidade desse outro, vem um sentimento de compaixão, que é assim, na medida em que eu percebo a dor do outro e a situação do outro, e aquilo gera em mim uma vontade de fazer algo pelo outro, isso é compaixão, né? Que eu acho um sentimento lindo, que eu acho que todo terapeuta tem que ter esse sentimento pelo cliente, né? Ele escuta a dor do cliente, o problema do cliente, o sofrimento do cliente, e ele se mobiliza, né, para poder usar toda a sabedoria dele, toda a experiência dele, tudo para poder ajudar aquela pessoa. Isso é compaixão. E eu acho que a compaixão e a empatia, porque eu acho que a compaixão, ela depende da empatia, eu acho que não existe compaixão sem empatia, que é exatamente essa coisa de você se colocar no lugar do outro, né? Para poder apreender de fato como que o outro se sente naquela situação, né? Entendeu? E aí isso que eu acho que é fundamental na comunicação não violenta e que se o casal ou se duas pessoas, seja mãe e filho, seja irmão, seja amigo, seja colega de trabalho, tiver uma dificuldade de ter essa empatia, de se colocar no lugar do outro e não tiver essa compaixão, aí a comunicação não violenta não acontece, fica realmente bloqueada, entendeu? Aproveitando esse gancho da empatia, como eu leio muito, você sabe, eu tenho estudado muito sobre o comportamento humano e visto muitas pessoas que também desenvolvem trabalhos nessa área. Aí eu ouvi um conceito que eu acho muito interessante, né? Que ainda talvez seja pouco discutido e trabalhado, mas que acaba trazendo uma visão um pouco diferente sobre essa questão da empatia. Você colocou muito bem a questão da empatia, mas eu gostaria de aproveitar para quem está nos assistindo, para esclarecer melhor. Porque existe um problema nesse conceito de empatia e a ideia de se colocar no lugar do outro, porque muitas vezes a gente acaba cometendo um equívoco de se projetar na outra pessoa. Sim, tem esse então, risco. eu quero pegar esse gancho justamente para a gente falar de clareza na comunicação, que é uma coisa muito importante que eu acho que ajuda muito na questão da empatia. Por quê?
Porque é uma coisa que eu tô desenvolvendo muito em mim, que eu ainda tenho dificuldade, tá, gente? Eu tô aqui realmente como uma aluna para aprender e eu espero que vocês também possam desfrutar desse aprendizado, né? E a questão dessa empatia tem esse problema da projeção, porque muitas vezes a gente induz o que o outro quer ou que o outro sente, com base nas nossas experiências. É preciso ter cuidado porque isso não é empatia. Quando eu me coloco no lugar da outra pessoa projetando os meus sentimentos, eu posso equivocar com essa pessoa. Então é preciso que eu saiba claramente quem é essa pessoa, o que ela deseja, porque os desejos dela, os anseios dela podem ser completamente diferentes dos meus. E por mais que eu tenha a melhor intenção do universo, eu posso não atender a expectativa daquela pessoa porque ela é uma outra pessoa. Pode ser um parente próximo, o marido, a mulher, o irmão, a mãe, o pai, quem quer que seja. Mas para se ter empatia é preciso ter percepção da outra parte. E também a outra parte ela tem um papel fundamental que é a clareza. A gente precisa tentar, dentro da comunicação, ser o mais claro possível. Eu ainda confesso que eu tenho dificuldade, tenho trabalhado muito isso em mim, mas é preciso a gente ser claro, ser honesto com a outra pessoa, né? Isso perpassa por uma questão da vulnerabilidade, de não ter vergonha de se expor, de mostrar quem você é. Porque às vezes o seu desejo, a sua vontade é completamente diferente do que a pessoa imagina, né? Então, tem até uma história que você já deve ter ouvido, que é a história é bem antiga, acho que tem até no livro O que Aprendi com os Gansos, alguma coisa assim. Que aí fala que o marido e a mulher dividiam o frango e o marido sempre deixava o peito do frango para a mulher e comia sempre a coxa. E a mulher sempre comia o peito e deixava a coxa para o marido. Aí depois de muitos anos de casado, um belo dia resolveram conversar. E aí eles descobriram que o marido deixava o peito pra mulher achando que a mulher gostava mais do peito. Porque ele gostava do peito. Isso, e ela gostava da coxa. Ou se deixava pau pro outro. Quer dizer, a falta de clareza na comunicação pode provocar esses equívocos. Então, empatia não é simplesmente a gente achar que é melhor pro outro. Não, eu acho que isso é melhor. Não, a gente tem que realmente perceber. Eu queria só fazer esse parênteses para poder esclarecer isso. E aí, dentro da questão de clareza, a gente tem umas perguntas aqui. Eu vou abrir pra gente, pra poder fazer, tá? Aqui a pergunta. Que é a pergunta Você quer entrar no Instagram? Não, no WhatsApp. WhatsApp. Isso, aqui. Fazer aqui a pergunta de Lúria. Lúria mandou um questionamento pra gente falando sobre a dificuldade de comunicação quando se trata de relação hierárquica, né? Quando você, e pelo que eu entendi aqui, ela quer falar assim, com a pessoa que está embaixo, com a pessoa que está teoricamente superior, por exemplo, um pai, a filha com o pai, com a mãe, ou com o chefe, enfim. Isso. Então, como que ela pergunta assim, ela fala que tem dificuldade de estabelecer alguns limites por conta da hierarquia e que tem dificuldade de ser clara porque tem medo de se indispor com a pessoa, né? Só que muitas vezes tem a sensação de que pode estar sendo explorada ou pode estar, né, tendo uma coisa assim indigna, uma relação indigna, né? A pessoa está pedindo uma coisa que não faz sentido para ela, né? Pode até aos olhos de outra pessoa não ser nada demais, mas para ela é indigno. Então, como que a gente consegue, dentro de uma relação de hierarquia, esclarecer o que se sente, né? Olha só, foi super interessante essa pergunta, porque eu diria que exatamente o diálogo, a conversa com essa pessoa tem que partir dela falar dessa dificuldade dela. Entendeu? Porque isso é uma coisa que ela vai ter que resolver na relação com o outro. Ela vai ter que mostrar essa dificuldade dela para esse outro, né?
em vez de, por exemplo, ela quer dizer uma coisa para o chefe, eu não gostei de uma coisa que você fez, né? Eu achei que você foi injusto. A opinião dela de como ela se sentiu diante de uma atitude do chefe, né? Ela tá com essa dificuldade. Então, eu acho que ela precisa começar a falar assim, chefe, eu preciso conversar com você. Você sabe que Aí começa, eu acho que é super importante em toda conversa você começar falando coisas positivas do outro, sabe? Assim, eu confio muito em você, acho que você é uma pessoa extremamente competente, um bom chefe, nananana. Isso é uma tática realmente que eu acho perfeita, sabe? Você começa a dizer as coisas boas, mas aí tem a história do mais depois, né? Mas você sabe que de vez em quando eu tenho vontade de lhe dizer uma coisa que eu não gostei ou que eu achei que você não fez muito bem, mas eu morro de medo de falar porque eu tenho medo que você vai ficar com raiva de mim, ou eu tenho medo que você não me entenda, tenho medo disso. Pronto, começa daí, porque eu acho que se ela começar daí, sabe, ela tá abrindo uma porta, né, para poder ele falar de como que ele se sente, se ele vai, digamos assim, dizer, não tenha medo não, pode falar. Aí ela vai sentir mais ou menos até onde ela pode ir com a sinceridade dela, né, entendeu? Então, eu diria que era assim, porque na verdade, por mais que ele seja chefe, ter uma pessoa... ela pode, com a atitude dela, ir construindo um relacionamento mais horizontal, menos vertical, sabe? Da pessoa. Eu sempre digo assim, que a gente pode dizer qualquer coisa, depende da forma e do momento, sabe? Você tem que saber a forma de dizer e o momento de dizer aquilo, né? Então eu acho que ela pode construir, ela pode ir se aproximando desse chefe e tornando a relação menos vertical, no sentido dela ter mais liberdade com ele, de falar as coisas que realmente ela pensa, né? E ele também falar as coisas que realmente ele pensa, porque isso é o ideal, né? Agora, com relação àquilo que você falou da empatia, você tem toda a razão nisso, mas por isso que o Marshall Rosenberg fala que é importante, o primeiro passo que é importantíssimo é você observar, sabe? Observar a conduta da outra pessoa, observar a outra pessoa, é olhar mesmo, escutar e ver, porque de fato, se você não faz uma distinção, né, primeiro, entre o que realmente é meu e o que é do outro, o que faz parte de mim. Por isso que eu digo que essa coisa do conhecimento do outro é importante, né? E o autoconhecimento é importante. Porque se você não tem autoconhecimento, você vai se misturar com o outro. Porque você vai ter um monte de valores, de necessidades que você acha que o outro também é, ou então que coisas que é sua, que você não conhece, e projeta no outro e acha que é do outro. Então, o autoconhecimento e o conhecimento do outro é muito importante. Então, essa coisa de você observar, esse é o primeiro passo da comunicação não violenta, é observar. Observar a si, observar o outro, observar a situação, o que está acontecendo. Então, por exemplo, nessa história dessa minha cliente, que o marido sai muito. Então, ela tem que observar, né? Ele sai para quê? O que ele faz? Como é que ele... O que ele faz quando chega? Só observando, sabe? Ele chega triste, ele chega feliz, o que acontece antes dele sair, o que acontece depois. Observar a situação, observar o outro, observar a si mesmo. É muito importante. Exatamente para não misturar as coisas, sabe? Distinguir. Além de tudo, ele fala, esse autor, até que é importante você separar o que é sentimento, o que é necessidade, o que é um pensamento sobre, o que é um sentimento sobre aquilo. Tudo isso é importante diferenciar, né? E uma observação, digamos assim, ingênua, ou seja, sem avaliar, sem colocar julgamentos, sabe? Uma observação. E na verdade, quando eu digo assim, estou conversando com o outro, e eu tenho uma hipótese, ou eu acho que ele está sentindo raiva, eu acho que ele está com raiva, eu acho que ele está triste,
para mim não ocorrer o risco de projetar, eu tenho que conferir. Peraí, é impressão minha ou você está com raiva? É impressão minha ou você está triste? Né? Aí a pessoa, não estou triste, não estou com raiva. Às vezes ela nega, pode negar. Ela está com raiva ou está triste, mas não quer admitir. Que é um problema da comunicação não violenta, é quando a pessoa não assume a responsabilidade pelos próprios sentimentos, pelas próprias necessidades, né? Porque é muito comum isso. Você me irrita. Ele dá uns exemplos tão engraçados que realmente a gente faz muito isso. Você me deixa louco, você me deixa insegura, você me irrita, você me provoca, você isso, você... Sempre colocando o dedo lá, né? Você apontando. Então ele conta essa história, por exemplo, essa minha cliente, né? Você me irrita quando sai de casa, né? Então, ela se irrita, por quê? Porque ela tem a necessidade de que ele fique em casa e ele não fica. Então, a irritação dela não é culpa dele. Aí a gente pode dizer assim, claro que é culpa dele, né? Porque ela queria que ele ficasse e ele não fica. Bom, mas aí, o que ela pode fazer? Ela pode fazer com que essa necessidade que ela tem de que ele fique em casa, conversar com ele sobre essa necessidade, né? E essa necessidade pode até mudar, por quê? Porque ele vai, digamos assim, dizer, tudo bem, eu fico um pouco em casa, mas se você sente falta de mim, se você está se sentindo mal amado, eu vou... Aí de repente resolve dar um presente, resolve fazer outras coisas, que atende à necessidade dela, né? E resolve o problema. Então, na verdade, muitas vezes... é um valor que eu tenho, é uma carência que eu tenho, uma necessidade que eu tenho, que faz com que o comportamento do outro, né, traga um sofrimento para mim ou traga uma frustração. Mas é muito comum a gente culpar o outro, né, a gente jogar para o outro essa responsabilidade. É você que é um péssimo marido, é você que não liga para mim, é você que não para em casa, é você... Você. Quer dizer, e ela é simplesmente a vítima, digamos assim, e ela não tem responsabilidade, a responsabilidade dele é toda dele. A culpa é toda dele. Que eu digo que isso também é uma forma de projeção. Eu projeto a responsabilidade no outro, eu projeto a culpa, tudo é o outro e eu não fiz nada, eu sou só a vítima, sabe? Então isso realmente é uma coisa que pode dificultar a comunicação não violenta, que é essa coisa de você não assumir responsabilidade. Então, na empatia, nessa comunicação não violenta, depende realmente dos dois. Os dois têm que se abrir, os dois têm que se mostrar, tem que mostrar suas vulnerabilidades, como você diz, né? Não basta um fazer, mas realmente se um começa a fazer, o outro aprende a fazer também e começa a entrar no mesmo, né, na mesma vibe, digamos assim, e fazer o que o outro está fazendo. Mas é importante isso. Você diz, olha, eu estou me sentindo assim, e é importante, o Marshall diz isso, né, o Rosenberg, que na hora que eu digo, olha, quando você faz isso, você me deixa profundamente triste, frustrada e tal. E como é que é para você? Quando eu digo isso, o que você sente? O que você me diz? Tá entendendo? Então, essa troca realmente. E eu posso fazer esse movimento de me colocar no lugar do outro, mas tem que ser a partir daquilo que é admitido pelo outro, que é o que ele está sentindo, que é a necessidade dele. Entendeu? Você tem que escutar o que ele está dizendo, que é a experiência dele, que é o sentimento dele, que é a dificuldade dele, para poder eu entrar em empatia. Se o outro não fala o que ele sente, o que ele pensa e tal, como é que eu vou entrar em empatia com ele? Não posso entrar, não consigo. Aí, se eu achar que sem saber o que ele está sentindo eu estou entrando em empatia, aí não é empatia, como você disse. Eu estou projetando o que eu sinto nele. Eu estou projetando a minha necessidade nele. Aí não é empatia. Você está entendendo? Então,
continuando a teoria, né, do Rosenberg sobre a comunicação não violenta, ele diz que o primeiro passo é a observação, né? O segundo passo é você exatamente se perceber diante dessa situação ou diante do que o outro fez, do que o outro disse, como é que eu estou me sentindo, né? E aí é importante diferenciar o que é que eu estou sentindo e o que é que eu estou pensando a respeito, né? Porque são duas coisas que acontecem mais ou menos juntas, mas são diferentes. Uma coisa é o que eu sinto, outra coisa é o que eu penso, né? Porque eu sinto uma coisa e eu penso alguma coisa sobre o outro, né? Ou então eu penso assim, eu me sinto abandonada. Aí eu posso pensar assim, porque isso é interessante. Você própria se julgar. Ixi, deixa de ser idiota, deixa de ser boba. Você é muito carente, você é dependente dele, não liga não, deixa aquele merda sair pra onde ele quiser, você vai ficar aí chorando. Ai, você fica triste, mas não devia ficar triste. Quer dizer, então, esse pensamento que julga o próprio sentimento que eu tô tendo, sabe? Que avalia e que desqualifica um próprio sentimento que eu tô tendo, isso também não dá certo. Porque uma coisa que ele diz muito importante que eu gostei é que a forma como eu me comunico com o outro, eu preciso também me comunicar comigo mesma. Lá eu achei isso legal demais. Genial. Não é genial? A gente precisa se acolher. Se acolher. Exatamente. Ter amor próprio é isso, né? É isso. A gente, em primeiro lugar, se acolher. Porque realmente tem muitos pensamentos que parece que realmente nem é nosso, né? Você tá sentindo um negócio e aí vem esses pensamentos assim. Aí você vê que não é seu, você vê que é coisa que você foi pegando e que não condiz. E realmente, se a gente quer aceitar os outros, se a gente quer ser aceito, primeiro a gente tem que se aceitar. Pois é, porque realmente tem muito esse pensamento assim, né? Eu não deveria sentir isso, eu não deveria, eu tenho que ser forte, eu tenho que ser Sabe uma coisa legal, que um exercício ótimo pra isso, que deixar aqui, é de se perguntar por quê. Quando vier um pensamento que não condisser com o seu sentimento, você diz, sim, tá, mas por quê? Né? Você pergunta assim, por que eu não posso me sentir carente? Por que eu não posso exatamente. Qual é o problema, né? Qual é o problema? Qual é o problema? Tá, exatamente. Tudo bem, tá vindo esse pensamento aí, mas eu quero entender o motivo. Por quê? Eu sou humano, eu também, né? Então, é se perguntar. Pois é. Então, aí, primeiro, a observação, perceber os sentimentos, né? E acolher esses sentimentos, né? E perceber a necessidade, porque a necessidade sempre está vinculada ao sentimento, né? Então, se eu me sinto só, quando ele sai, me sinto desamparada, qual é a minha necessidade? De que ele fique comigo, né? Então, aí depois que fica claro o sentimento, fica claro a necessidade, aí vem a quarta etapa, né, do processo, que é fazer o pedido, né? E aí ele vem trazendo um monte de coisa que realmente a gente precisa ter cuidado ao fazer o pedido, né? Como você disse, primeiro, ser clara no pedido. Claro. E às vezes, por exemplo, a pessoa diz assim, ó, eu quero que você me aceite do jeito que eu sou, ou que você me dê liberdade para eu ser eu mesma. Por exemplo, ele diz, dá até um exemplo desse que eu acho legal, porque o cara vai... Mas isso é muito difícil, eu não sei fazer isso não. Então ele vai dizer que você tem que fazer o pedido com coisas concretas, coisas práticas, coisas simples, que ele chama também de ações positivas. Por exemplo, eu quero que você não saia tanto de casa. Isso não é um pedido legal, porque é um pedido de uma ação negativa, que você não saia. Por exemplo, eu quero que você não me julgue. Isso é uma ação negativa. Ele diz que o importante é ser ação positiva. Eu quero que você faça isso. E coisas que o outro, não é subestimando a inteligência do homem, mas é porque, de fato, você precisa saber concretamente o que você está querendo que eu faça. Mas assim, pra mulher também, né? Eu acho. Pra mulher também. Exatamente. Claro, por exemplo, quer que fique em casa, eu quero que você fique mais tempo
em casa. Exatamente. Então, às vezes você diz assim, eu quero que você me valorize mais. Ele vai dizer que são questões que são muito abstratas, entendeu? Esses pedidos abstratos demais, ou então de uma ação negativa, não é legal. Você tem que ter um pedido mais concreto, né? Por exemplo, o que eu quero que ele faça para eu me sentir valorizada, né? Tipo. Aí eu vou dizer, eu quero que quando eu falar uma coisa, você pare o que está fazendo e você me escute. Pronto. Uma coisa bem clara, direta e bem concreta, entendeu? Então é a história de fazer o pedido. Fazer o pedido. Então o outro, né, ele tem que estar também naquela, digamos, disposição para poder acolher, escutar o que minha parceira ou meu parceiro está falando do sentimento dele, está falando da necessidade dele e está falando do pedido. Porque quando eu me dou conta do meu sentimento, né, então eu vou falar do meu sentimento. Olha, quando você faz isso, eu me sinto. Eu não vou dizer assim, ó, quando você sai de casa, né, você me abandona, você me larga. Não, eu me sinto abandonada. Porque uma coisa é o que eu sinto, outra coisa é o que ele faz. Ele não tinha intenção nenhuma de abandonar você, né? Você que se sente abandonada, mas ele não está querendo lhe abandonar. Mas você se sente abandonada. Então você identifica o sentimento e você fala do seu sentimento. Depois você fala da sua necessidade. E aí você faz o pedido. Com coisas, olha, eu gostaria... Agora tem outra coisa interessante na história do pedido, né? Que você precisa ser clara, ações concretas, ações positivas, e tem que ser de uma forma mais humilde. Você não pode impor, você não pode exigir, né? Olha, de agora por diante você vai ter que ficar em casa. Você vai ter que fazer assim, assim, assim. Também assim não funciona, né? Você tem que ter todo um jeitinho. Eu já sei que tem muita gente escutando, eu não nasci pra isso não, isso é muito complicado, é difícil. E eu digo que, de fato, se você tem mágoa do outro, você se sente prejudicada pelo outro, você acha que o outro tá lhe devendo porque o outro lhe traiu, o outro mentiu pra você, e você até hoje não engoliu essa mentira, não engoliu essa traição, cara, fica complicado estabelecer uma comunicação não violenta dentro de um clima desse, sabe? Onde você guarda esses ressentimentos e essas mágoas, né? Mas de fato... Isso aí já é tema para uma nova live, né? Para tratar esses ressentimentos, essas mágoas. Porque na verdade, sabe? Eu acho que todo relacionamento, ele fala muito dessa coisa da importância de você se expressar, né? Expressar opiniões, pensamentos, sentimentos, necessidade, tudo. Porque eu acho que é assim que se constrói um relacionamento de verdade. Cara, e faz toda a diferença, né? Principalmente assim, a gente tá falando muito de relacionamento e tal, e aí a gente pensa muito em família, e às vezes é um ambiente que tem criança, né? Que tem um animal, que tem uma pessoa que ainda não tá entendendo muito bem o que tá acontecendo, que não tem assim uma capacidade intelectual, cognitiva, de compreender de forma lógica, né? E ela só vê a situação, a sensação, aquela, sei lá, egrégora assim, de desconfortável, né? Dessa comunicação. Isso realmente traz deslivramentos, problemas, consequências muito graves, né? E os pais, às vezes, pensam que não adianta falar porque a criança não vai entender. Rapaz, mas isso é um grande erro, sabe? Porque eu me lembro, quando eu era pequena, meu pai adoeceu dos rins, tinha um pedra nos rins, e na época ele resolveu que ia fazer a cirurgia no Rio, né? E a mamãe acabou que dividiu, eram 5 filhos, né? E botou 2 na casa de uma tia, 2 na casa do outro e outro na casa do outro. Saiu distribuindo. Mas ela não explicou pra gente. E eu me lembro que eu fiquei assim numa tristeza tão grande, porque eu não sabia se eu ia ver minha mãe e meu pai de novo. Eu não sabia onde eles estavam. Eu não sabia por que eu estava ali. Eu não sabia de nada. Então era acho até que eu fiquei, eu acho que tem, né? Às vezes criança também fica um pouco deprimida. Eu acho que eu fiquei um tempo deprimida, porque eu não sabia o que estava acontecendo.
não sabia quanto tempo ele ia ficar lá e tal. Então, eu acho que é a importância, sabe, de falar, de explicar as coisas, né? E eu digo muito que a criança, muito tempo antes dela falar, ela já entende o que a gente fala. Mesmo antes dela começar a falar, né? Entendi. Então é muito importante isso. Então eu acho que todo relacionamento em que eu acho que é muito comum isso, o quê? Por exemplo, você tem seus sentimentos, suas necessidades, suas expectativas, mas não tem muita consciência, né? E aí você fica querendo impor e querendo fazer com que o outro seja ou faça aquilo que você deseja, né? Mas às vezes o outro não tem a menor ideia direito, o outro não tem, digamos assim, aquele conhecimento e aquela compreensão do porquê que você quer aquilo. Você só reclama, né? Você só briga, só discute. Por que você fez isso? Por que você não fez assim? Quer dizer, então isso torna a vida um inferno. E tem um autor muito interessante, Michael Vincent Miller. Ele tem um livro que tem um nome, Terrorismo Íntimo. Ele fala exatamente das dificuldades de comunicação, dificuldade de relacionamento entre os casais. Por isso que ele chama terrorismo íntimo, né? E aí a gente podia pensar assim que existe nesses relacionamentos que são mais difíceis, né? Dois tipos de comportamento ou de personalidade que de fato gera muito conflito num relacionamento. Tem pessoas, presta atenção, tem pessoas que são mais, que eu chamo assim, mais confluentes, ou seja, mais simbióticas, mais carentes ou mais dependentes do outro. Essas pessoas se anulam porque elas têm tanto medo de perder o outro e ela se sente inferior ao outro e ela se sente realmente como se o outro fosse muito melhor do que ela, o outro é tudo para ela, é como se o outro fosse, a gente até falou disso, a última Coca-Cola do deserto, sabe? O último biscoito do pacote. Então, nesse contexto, a comunicação não violenta também é difícil, porque é como a Lúria perguntou, é uma relação de hierarquia, ela coloca o outro lá em cima e ela se coloca lá embaixo. Entendeu? Então, e ela vai ficar com medo de ser ela mesma, vai ficar com medo de falar o que ela sente, o que ela pensa. Ela vai ficar com medo de fazer os pedidos dela, porque ela acha que não vai adiantar, não vai adiantar pedir. Então, ela fica se anulando, ela fica num sacrifício. Eu acho que esse contexto acontece muito em relações de trabalho, sabia? Acontece. Eu acho que muito, porque a gente tem uma cultura... eu acho que a maioria da população, gente, eu posso até estar enganada, mas a gente tem medo de perder o emprego, ou medo de perder o cargo, né? Eu trabalhava numa empresa, era concursada, mas era cargos e salários, então assim, as pessoas têm medo de perder o cargo. E aí, com esse medo paralisa a pessoa, e esse medo cala a pessoa no sentido de colocar as necessidades dela em pauta. E às vezes a pessoa realmente se anula nessa situação de hierarquia. Doutora, a gente tem mais o que? 5 minutinhos aí, 4 minutinhos pra falar. Sim. Então, só pra... Pra eu ficar sabendo, né? Pra ir concluindo, fechando. Pra ir concluindo. Então. E aí a coisa se torna muito grave quando esse parceiro, né, é o oposto dela no sentido de ser o que a gente... Pelo menos na linguagem gestáltica, né, ser uma pessoa mais egotista, né? Egotista que tem a ver mesmo com egoísmo ou com egocentrismo e até um pouco de psicopatia, no sentido assim, de dificuldade dessa pessoa de olhar para o outro com compaixão. Porque o psicopata não tem compaixão não, minha querida. O psicopata não consegue fazer empatia. E se não consegue fazer empatia, não consegue ter compaixão. Então, quando esse outro, por exemplo, é uma pessoa que está muito focada só nela e nunca no outro, quando ele acha que satisfazer as necessidades dele, né, é super importante e que qualquer coisa que ele faça para conseguir satisfazer a necessidade dele está valendo, é como se fosse assim, os fins justificam os meios, né? Então, e ele gosta de impor, né? Porque quer tudo do jeito dele, sabe? Na hora dele,
dele, sabe? No jeito dele, na hora dele. E ele escraviza mesmo o outro, né? E se o outro já tem essa tendência, né, a se anular, já tem um sentimento de menos-valia e a supervalorizar o companheiro, aí realmente essa pessoa pode acabar entrando em depressão, né? E adoecendo gravemente. Se não adoecer fisicamente, adoece psicologicamente ou os dois, né? Então isso dificulta muito, né, essa comunicação não violenta, dificulta muito a harmonia do casal, porque fica assim, né, que a gente escuta muito isso. Uma vez eu conversei com um casal, eu atendi a criança, o filho, que estava dando problema na escola, era muito agressivo na escola, não queria assistir aula, não queria fazer os deveres, era um problema. E depois eu descobri que a relação do casal, dos pais, estava péssima, porque a mãe desabafou comigo, dizendo que estava se sentindo muito mal na relação, que estava pensando em se separar e tal. E aí eu chamei o marido dela para conversar os dois. Aí eu fiquei impressionada por como acontecem as coisas. Ele era muito machista, ele era um egotista, digamos assim, porque ele dizia assim: doutora, eu disse, olha, eu queria conversar com vocês dois, porque realmente é muito importante a gente saber como é que está a relação de vocês, porque muitas vezes o conflito do casal se reflete na criança e a criança vai acabar tendo problema na escola. Não, doutora, nós não temos problemas. Escuta só ele dizer. Nós temos uma relação maravilhosa, não é, meu amor? Aí a mulher fazia assim: meu amor, me diga aqui uma coisa. O que é que você se queixa? Do quê? Você está sentindo falta do quê? Eu nunca lhe bati. Eu nunca deixei faltar nada em casa. Nunca dormi fora. O que mais você quer? E a gente pensa que isso só aparece em novela, né? Em filme, novela, a gente... Olha, e se a mulher disser assim: ah, porque você não conversa comigo, você não me escuta, ele vai dizer assim: que besteira. Não, ela começou, né, dizendo assim: não, eu não gosto quando às vezes você chega da rua, você bebeu, chega da rua e quer transar comigo de qualquer jeito, vai logo tirando a minha roupa, me joga em cima da cama. Como assim? Não é, eu me sinto como se eu fosse um objeto. Aí ele disse assim: mas você não gosta? Eu tinha certeza que você gostava. Então aquela coisa que você falou da projeção, né? Entendeu? Então, na verdade, esse homem não olhava essa mulher. Ele não enxergava ela. Ele nunca procurou saber o que ela gosta e o que ela não gosta, criatura. Nunca. E ela também não conseguia, né? E ela também não conseguia, sabe? Por quê? Porque eu imagino que é aquela história: meu amor, não sei o quê, peraí que eu tô aqui vendo futebol, peraí, agora não, peraí, não sei o quê. Ou então ouvia, entrando no ouvido e sai no outro, depois não sabe nem o que foi que a mulher falou. Pior que é verdade. Não presta atenção, não dá tempo. É. Então é complicado. Gente, eu acho que esse tema dá até uma outra live, né? E aí deixa pra gente ver. Deixa se tem alguma pergunta aí. Eu acho que tá quase terminando. Não, só tinha aquelas duas mesmo. 18 e 1. Porque, eu acho que encerrou agora. Então, pessoal, então adorei, foi um É. prazer. Tchau pra todo mundo. E vamos ver se a gente se encontra mais uma vez. Né, vamos fazer mais live. Por mim, a gente continua fazendo. Deem, por favor, sugestões para as próximas lives. Eu sei que muita gente me disse que eu falei naquela live de ansiedade e depressão, eu acabei falando muito mais de ansiedade do que depressão, né? Mas aí vocês vão dizer, se querem que a gente fale mais de depressão ou qualquer outra coisa, vamos lá. Enquanto eu puder, né? Com relação à comunicação não violenta, eu até dei uma estudadinha, óbvia, né? Porque eu disse, agora eu tenho que ler o livro do Rosenberg para ver como é, e li tudinho, bem direitinho, né? Então nem que eu tenha que estudar, mas eu estudo e a gente conversa, né? Mas eu acho que tem muito conteúdo aí dentro dessa caixa, viu? Aquela história, a minha experiência de mais de 30 anos, Pois é. né? Atendendo os clientes, atendendo casal, né? Aí chega uma hora que a gente tem que se expressar mesmo, botar pra fora, e se for o caso de estudar, mas pra lembrar uma coisa ou outra, né?
Gente, obrigada. Eu espero, não sei se a live ainda tá no ar, mas agradeço. Muito obrigada a todos que estiveram presentes. Eu vou deixar salvo e vou colocar também no canal do YouTube, tá? O link do canal, se alguém tiver dúvida, tá no meu perfil do Instagram. Tá bom? Um super beijo. Obrigada pela participação de todos. Tchau. Tchau.